Teleaula Natal. Olá, alunos! Eu sou a professora Elza. Para a aula ser mais acessível, eu vou fazer a minha descrição e a descrição dos slides, quando aparecer alguma imagem. Bom, eu sou uma pessoa de estatura mediana, sou de cor parda, uso óculos, cabelos curtos, estou vestindo uma blusa cor laranja e calça preta. Meu sinal de libras é este. A aula de hoje é sobre concordância verbal. Nesse slide nós vemos o nome da Secretaria Municipal de Educação, logo lá em cima, de Natal. Língua portuguesa, que é a nossa disciplina. Concordância verbal, aula 53, semana 11. Professora Elza Alves, esta pessoa que vos fala. Então, nós vamos agora iniciar. Vamos lá. Para iniciar, é necessário, como sempre eu venho falando nas minhas aulas, que vocês peguem o material. Então, peguem neste slide, como eu vim falando, eu vou sempre descrever, tem um caderno com um lápis, em cima com lápis de cor marrom e preto, um caderno aberto, branco, e do outro lado o livro de vocês, que vocês já conhecem, o livro do 9º ano, Se Liga na Língua, certo? Peguem o material para que a gente possa acompanhar e compreender melhor a concordância verbal, que é muito importante para nós podermos escrever melhor, cada vez melhor. Vamos lá? Então, concordância verbal. O que é concordância verbal? Então, de acordo com Cunha e Sintra, 2008, página 510, a solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância, isto é, na variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. Nessa perspectiva, eis a regra geral para a concordância verbal. O verbo concorda com seu sujeito em pessoa. Tu, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E em número singular, plural. Porém, há exceções. Para estudá-las, recomenda-se, a princípio, a atenção com estes conceitos. Verbo, palavra que indica um fato, em geral uma ação, um estado emocional ou um fenômeno proveniente da força da natureza, localizando-o no tempo. E o sujeito, o termo da frase sobre o qual se declara algo. Então, a gente precisa entender o que seria verbo e o que seria sujeito, não é? O verbo toda ação, o estado, o fenômeno, e o sujeito é aquela pessoa que se declara algo. Vamos para frente. Então, a regra de concordância na língua portuguesa se expressa por meio de um sistema: número gramatical, singular e plural, gênero gramatical, masculino e feminino, pessoa gramatical, primeira, segunda e terceira. A gente tem a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. E temos também do plural, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. As três do singular, as três do plural. Vocês sabem, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São as pessoas gramaticais. Vocês estudam desde, Isso aí vocês já conhecem, porque já estão no 9º ano, já vão para o primeiro ano do ensino médio. É isso? Vamos para frente. Regra geral de concordância. O verbo concorda em número e pessoa. E, quando possível, em gênero com o sujeito da frase. Então, ele vai concordar em número e pessoa. Com a pessoa e o número singular e plural. Quando possível, com o gênero feminino e masculino, e o sujeito. Vamos lá. Simples e composto.
Sujeito simples e o sujeito composto. Vamos ver. Cheia. Possui apenas um núcleo, isto é, a palavra principal do termo. Sem ela, ele fica sem sentido. Todas as casas daquela região serão pintadas. Primeiro passo, o verbo serão. Segundo passo, o que serão pintadas? Terceiro passo, resposta, todas as casas daquela região. Aí você sabe o sujeito. É pra gente saber quem é o sujeito. Aí eu pergunto, né? Quem serão pintadas? Todas as casas daquela região. Aí eu vou perguntar, núcleo do sujeito, casas, que é a parte principal. Daquilo que eu falei lá naquela outra aula sobre o conjunto, né? De fatos. O sujeito composto terá mais de um núcleo. Todas as casas e prédios daquela região serão pintados. Primeiro passo, verbo, serão. Segundo passo, o que serão pintados? Eu pergunto, né? Sempre é o verbo, para saber quem é o sujeito. Quem serão pintados? Aí eu vou perguntar, saber a resposta. Todas as casas e prédios daquela região. Aí eu vou ter dois núcleos. Eu vou ter o núcleo casa e o núcleo prédio. Então aí eu tenho um sujeito composto. No primeiro eu só tenho casas, que é um núcleo só. Veja, sujeito composto, dois núcleos, sujeito simples, um núcleo. Isso vocês também já sabem. Agora, cuidado para não confundir, que você pensar que região também é um sujeito. Para frente. Agora a gente vai entender o que é um sujeito desinencial e indeterminado. Sujeito desinencial. A gente vai saber o sujeito desinencial por quê? Pela terminação do verbo. Quando eu digo viajei durante 15 dias, esse ei, não é? Determina, eu vou saber quem viajou. Quem viaja é conjugado por quem? Quem é que viajou? Eu. Eu viajei durante 15 dias. Se eu perguntar, né? Quem viajou? Eu. Então, eu vou sempre identificar o sujeito pela desinência verbal. Né? Pode ser também chamado de sujeito oculto. Ele não está lá, mas eu posso identificar. É chamado de sujeito desinencial, sujeito oculto. Né? Então, quem viajou, eu, que não está presente na oração, mas é determinado por ei, que indica a concordância. Né? E o sujeito indeterminado, que depende de alguns aspectos. Primeiro, os verbos só podem ser transitivos indiretos, que só podem ser usados acompanhados de preposições. Né? Ou intransitivos, que têm sentido completo e não precisam de complementos para que o sentido do enunciado seja compreendido. Né? Aqueles transitivos indiretos, aqueles que eu disse, aqueles que eu preciso de, eles vêm preposicionados. E o intransitivo, eles já têm um sentido completo por si só. Viajei. Não precisa dizer, só se você quiser colocar alguma coisa. E se você quiser colocar, por exemplo, um advérbio, viajei ontem. Mas você viajou por si só já tem um sentido. Então, ele é intransitivo. E o segundo ponto, nos dois casos, segue-se a partícula si, índice de indeterminação do sujeito. Usa-se sempre na terceira pessoa do singular. Precisa-se de estagiários. Aí eu tenho o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto, mais o se, escrito na terceira pessoa do singular. Precisa-se de estagiários. Vive-se bem em Natal. Vive-se de mais se. Vive-se bem em Natal. Então, aí eu vou usar sempre no singular. Eu não vou flexionar. Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto. Eu só flexiono quando ele é verbo transitivo direto. Porque aí esse si é o quê? É índice de indeterminação do sujeito. Diferente lá, quando a gente viu lá na outra aula de concordância verbal em textos. Vamos ver aqui. Casos especiais do sujeito simples.
do sujeito simples. O núcleo do sujeito é substantivo coletivo. Quando isso ocorre, o verbo concorda com o substantivo coletivo. Olha aí, a multidão aplaudiu o artista. A multidão, a gente sabe que é um coletivo, mas eu não vou dizer a multidão aplaudiram. Não? Porque a multidão é um coletivo, mas a gente usa o verbo no singular. É preciso atentar para o seguinte: se o coletivo vier especificado ou modificado por uma locução adjetiva, adjunta nominal, um adjetivo, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Veja bem aí, olha. Um cardume de sardinhas lutava. Um cardume de sardinhas lutava contra as fortes ondas. Ou eu posso dizer, um cardume de sardinhas lutavam. Aí eu posso, como eu especifiquei, um cardume de sardinhas lutava ou um cardume de sardinhas lutavam. Eu posso usar tanto um quanto o outro. Por quê? Porque eu especifiquei. Eu usei tanto sardinha, eu estou especificando o cardume. Então, eu posso aí colocar tanto no singular quanto no plural. Vamos ver outro aqui. Sujeito, quando o sujeito possui coletivos partitivos. Este conteúdo está no livro de vocês, viu? São coletivos que não expressam um todo, mas parte deste todo. São representados pela palavra metade de, né? A maior parte, grande parte, a maioria de. O que acontece? O verbo fica no singular, o que é a concordância pela lógica, ou vai para o plural, concordância atrativa. A maioria dos alunos participou da festa. Olha, a maioria dos alunos participou, ou a maioria dos alunos participaram. Tanto faz você colocar a maioria do aluno participou ou a maioria dos alunos participaram. Sujeito é um pronome relativo que e quem. Com o pronome que, o verbo concorda apenas com o seu antecedente. Veja, com que ou quem. Fui eu que desenhei isto. Que quando eu uso eu que desenhei. Então, desenhei está concordando com eu. Por quê? Porque quando eu uso eu, o verbo concorda com... Quando eu uso que, o verbo concorda com o pronome eu. Agora, quando eu uso eles, foram eles, quando eu uso quem, aí vai mudar. Mas vamos aí ainda com eles. Foram eles que desenharam. Então, eles desenharam. Agora, no B, olha, quando eu uso quem? Com o pronome quem, o verbo poderá concordar com o seu antecedente ou com o pronome, ou com o próprio pronome. Neste caso, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Veja, aí, quando eu uso quem, eu posso tanto concordar com o pronome ou com o quem. Já quando eu uso o que, eu só posso concordar com o pronome. Veja, fui eu que desenhei. Foram eles que desenharam. Mas aqui eu posso dizer, fui eu quem desenhei ou fui eu quem desenhou. Certo? Para frente. Faz-se uma observação com as expressões um dos que, uma das que. O verbo deve se flexionar na forma plural, exceto quando a ação se refere a um só agente. Quando o agente é um entre tantos que praticam a mesma ação. O professor foi um dos que receberam homenagem dos alunos. Dentre outros homenageados, ele também o foi. Olha só. Quando o agente é um entre tantos que praticam a mesma ação. O professor foi um dos que receberam homenagens. Dentre outros homenageados, ele também o foi. Quando a ação verbal limita-se a um só agente. Foi um dos meus amigos que postou aquela mensagem na rede social. Então, quando a ação verbal limita-se a só um agente, eu vou dizer um dos meus amigos que postou. Então, um dos, verbo presente, verbo singular. Quando eu digo o professor foi um dos que receberam. Olha só.
plural, né? Receberam. Quando o agente é um entre tantos, verbo plural. Quando a ação verbal limita só um agente, verbo singular. Foi apenas o único amigo que praticou a ação. À frente. O sujeito é formado por uma locuções pronominais. Alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, vários de, e etc. Se os pronomes forem de números diferentes, singular e plural, a concordância se dará com o primeiro pronome, interrogativo ou indefinido. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Cada um de vós saberá amanhã toda a verdade. Se os pronomes estiverem no plural, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido. Ou com o pronome pessoal nós e vós. Quais de nós são culpados? Quais de nós são culpados? São aí está concordando com quais. Quando eu digo quais de nós somos, aí somos está concordando com nós. Quem de nós dois vai dizer que é impossível? Quem de nós vai dizer, ali está concordando com, vai dizer, concordando com o impossível ali é impossível. Vamos para frente. Nomes que terminam em S. Se o nome admitir um determinante, artigo e pronome no plural, o verbo irá para o plural. Estes óculos são bem modernos. Olha aí. Os Estados Unidos tiveram o primeiro presidente negro. No caso dos nomes de obras literárias, musicais, teatrais, etc., que sempre são escritos no plural, há possibilidade da chamada concordância ideológica. Isto é, quando a concordância não é feita a partir dos termos presentes na oração, mas com a ideia estabelecida por eles, como os sertões contam a saga de Canudos. A obra, os sertões conta a saga. Então, eu estou falando da obra, não do livro, né? Então, a concordância se faz com a obra toda. Então, por isso, o verbo no plural. É a concordância ideológica. Quando eu digo os Estados Unidos, eu estou falando de todo o país aqui formando. Eu estou colocando também o artigo. É isto? Vamos para cá. O sujeito formado por expressões aproximativas. São expressões usadas para indicar não uma quantidade exata, mas uma quantidade ou valor aproximativo. São elas mais de um, menos de dois, cerca de, perto de. Neste caso, o verbo concordará sempre com o numeral. Quando eu digo mais de um aluno passou, um aluno, então um passou, né? Um concordando com passou. Quando eu digo cerca de 10 alunos passaram, então 10 concordando com passaram. Quando a tais expressões se segue um número percentual, a concordância com este é obrigatória. Então, mais de 1% da produção foi perdida. 1% da produção foi perdida. Então, 1% vai concordar, claro, no singular. Mas quando eu digo menos de 5% dos eleitores, 5% já é plural, né? Então, apoiaram aquele candidato. Então, aí já vai para o plural. Veja o sujeito formado por expressões aproximativas. Outro. Verbo irá também para o plural quando este indicar reciprocidade de ação ou se seguir após expressões de um coletivo no plural. Mais de um jogador se cumprimentaram após o jogo. Ideia de reciprocidade, né? Estão se cumprimentando. Mais de um cardume de piranhas nos atacaram. Coletivo e mais expressão no plural, né? Também se atacaram. Por isso, plural. E concordância com o verbo ser. Com este verbo, a concordância pode se dar tanto verbo mais sujeito quanto verbo mais predicado, predicativo do sujeito.
Predicativo do sujeito é um termo que só existe nos predicados nominal e verbo nominal. Isso vocês já viram na aula lá no início, né? É responsável por atribuir qualidades ou indicar um estado do sujeito. O dia está lindo. Tá? Concordando aí, o dia com lindo. E o sujeito representado por um pronome. Tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Tudo são flores. São, está concordando com flores e não com tudo. Você não vai dizer tudo é flores. Né? Aquilo parecem ilusões. Eu não vou dizer aquilo é ilusões. E às vezes até a gente diz, né? Aquilo é ilusões, mas não é o mais apropriado. Concordância do verbo com predicativo nos dois casos. Querendo enfatizar o sujeito, a concordância pode ocorrer tranquilamente com ele. Tudo é flores, quando você quer enfatizar. Né? Aí, quando os sujeitos são pronomes interrogativos, que ou quem, a concordância se dará com o predicativo, que são protozoários. Quem são essas pessoas? Nas indicações de horas, datas, tempo. Então, aquele primeiro ali, quando os sujeitos são pronomes interrogativos, que ou quem, a concordância se dará com o predicativo. Que são protozoários? Quem são essas pessoas? Nas indicações de hora, datas e tempo, distância, a concordância será feita com a expressão numérica. Veja, eu não vou dizer 7 horas. Às vezes as pessoas dizem, mas não é o correto. Né? São 7 horas. É 1 hora, são 11 horas, não é 11 horas, mas às vezes não a linguagem coloquial, as pessoas dizem, não é? Nas indicações de datas, pode ocorrer 2 tipos de concordância. Olha só, muitas vezes as pessoas dizem, não, hoje são 20 de abril. A concordância se dará aí com a expressão numérica, são 20. Você vai contar os dias, não é? E as pessoas dizem, hoje é 20 de abril. Tanto faz você dizer, hoje são 20 de abril, quanto hoje é 20 de abril. Quando você diz hoje está concordando com o dia. Quando você diz hoje são, você está concordando com a quantidade de dias que já decorreram, que já passaram, né? Naquele dia que você está falando sobre a data, certo? Então, todos os dois estão corretos. A concordância se dará com a palavra dia subentendida na oração. Se o sujeito ou predicativo da oração é um pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Aqui o chefe sou eu. Às vezes as pessoas dizem, aqui o chefe é eu. Eles são a alegria da torcida. Aí as pessoas também dizem, ele é a alegria da torcida, né? Se o sujeito e o predicativo forem simultaneamente pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, considerando o sujeito da oração. Eu não sou você. Eles não são eu. Olha só, eu não sou você. Eles não são eu. Por quê? Porque eu estou concordando com eles. E eu estou concordando com eu. Se o sujeito for pessoa, a concordância se dará com este termo e nunca com o predicativo. Joana é as alegrias. Se o sujeito for pessoa. Agora, se o sujeito, como de cima, se a observação ali é a observação. Se o sujeito e o predicado forem simultaneamente pronomes, porque veja, aqui de cima eu tenho um pronome pessoal eu e eu tenho um pronome de tratamento você. No segundo eu tenho um pronome pessoal eles e também um pronome pessoal eu. E quando sujeito e predicado são coisas e números diferentes, a concordância se dará com o termo que estiver no plural. A vida são as lutas do dia a dia. Olha, a vida são as lutas do dia a dia. Quando o sujeito e predicativo, você sabe que o predicativo são aquelas palavras que dão qualidade ou caracteriza. São as coisas e os números diferentes. A concordância se dará com o termo que estiver no plural. Minhas esperanças são um novo dia. Admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. Então, quando eu quero prevalecer, a vida é as lutas do dia a dia.
E assim vai. A concordância com verbos impessoais. Os verbos impessoais, por não apresentarem sujeito, ficam na terceira pessoa do singular. São impessoais. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, não é? Choveu o mês inteiro. Isso é um verbo impessoal. Eu não conjugo com as pessoas. O verbo haver com sentido de existir. Há caixas vazias e plásticos no pátio. Eu vou dizer, existem caixas vazias. O verbo haver e fazer indicando o tempo. Eu posso dizer, há uma semana que não vou à escola. Faz 1 hora que ele saiu. Tá? Eu não vou dizer, fazem... Tem gente que diz assim, por exemplo, quando assim, há 2 meses que eu não vejo. Aí a pessoa diz assim, faz 2 meses. A pessoa, fazem 2 meses que eu não vejo. Né? Fazem meses. Não é uma concordância incorreta. Faz meses que não vejo, na verdade, não é? Que faz-se referência ao verbo haver, e o verbo haver, ele não flexiona. Tá? E esta aula, a gente viu a concordância verbal, regra geral, casos especiais, certo? Aí são as nossas referências, não é? E até um próximo encontro, bons estudos e cuide-se.